Olá, eu sou Álvaro César Pestana, estou aqui para falar para você sobre os pequenos grandes livros da Bíblia. São aqueles livros que você vai encontrar na sua Bíblia e que não tem nem mais do que um capítulo. Na verdade, algumas Bíblias nem numeram aquele capítulo, só põem lá os versículos, né? Porque são livros pequenos. O livro no Velho Testamento de Obadias, que tem apenas um único capítulo, então não tem essa divisão. E no Novo Testamento, a segunda e terceira epístola de João, a epístola de Judas e a carta de Paulo a Filemão. Esses 5 livros são o que eu estou chamando de os pequenos grandes livros da Bíblia, ou os grandes pequenos livros da Bíblia, que tem, apesar do seu tamanho bem condensado, uma mensagem importante. E hoje eu queria falar um pouco sobre um desses livros, que é a segunda epístola do apóstolo João, que fala da vida e do ensino prático dos cristãos antigos. O livro é tão pequeno que nós podemos lê-lo num instante. Eu vou ler aqui, olha. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então veja, essa é a pequena carta. Poucos são basicamente o quê? Se olharmos com atenção, dá 13 versículos. Na verdade, a segunda epístola de João é o menor livro de toda a Bíblia. Uma folha simples de papiro devia conter esse documento inteiro, e ela está no formato da chamada epístola ou carta, que circulava no mundo antigo, e essa aqui é uma típica carta do primeiro século. Tem aquele pré-escrito epistolar, onde se identifica o remetente, destinatário e uma pequena saudação, o corpo da carta, e depois aquele pós-escrito, que são basicamente dados pessoais, uma saudação final para encerrar a carta. E essa segunda epístola de João, o seu corpo, é dividido basicamente em 2 grandes temas. A igreja e o amor, a igreja e a verdade. Verdade e amor, que na verdade aparecem logo no texto da carta muitas vezes, mas quem escreve, ele se identifica como o presbítero, que na verdade é o nome que o apóstolo João, agora idoso, velho, usava para se identificar. Ele, de fato, a palavra presbítero em português não significa nada, mas o significado é o ancião. João foi o único, talvez, dos 12 apóstolos que não foi martirizado, não morreu de forma violenta, com algum problema, mas ele ficou velho e na sua velhice, ainda servindo a Cristo, escreveu essas cartas, esses documentos para as igrejas. A destinatária dessa carta é a senhora eleita. Alguns pensam que talvez pudesse ser uma senhora e seus filhos cristãos, mas é bem mais provável que fosse uma igreja tomada como se fosse uma senhora. E os filhos dessa senhora são os participantes dessa igreja. Lembra que as igrejas antigas funcionavam em casas particulares. A igreja não tinha prédios próprios, então toda a reunião dos cristãos se processava
nestas casas particulares. Então é possível que essa segunda epístola de João seja dirigida a uma certa congregação, uma igreja numa casa. E ele então usa essa linguagem, até que no fim, no versículo 13, ele fala: mandam saudação para você, aqui os filhos da tua irmã eleita. Então, como assim? Ele conhecia a mulher e a irmã dela? Provavelmente não. É uma igreja e a outra igreja, e assim chama os filhos de irmãos uns dos outros, né? Os filhos da sua irmã eleita, ou seja, a fraternidade cristã. Como eu falei logo no começo, essa carta já diz o tema. Ele diz no versículo 1, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. Então, amor e verdade são os grandes temas da carta. Ele já anuncia esses temas, ele vai trabalhar esses temas e no próprios versículos 4 a 6, andar na verdade é andar no amor. Esse é o mandamento. Então, o que é que eles se propõem a ensinar à igreja? Fiquem no caminho da verdade. Fique naquilo que conduz a Deus. E como é que se faz isso? Amor. Até tem uma certa circularidade nesses dois conceitos. O amor é este, que andemos segundo os mandamentos. E este é o mandamento, que vocês vivam nesse amor. Ou seja, o amor é viver nos mandamentos. E o mandamento é andar no amor. Ou seja, amor e mandamento são o centro, o eixo de orientação da vida cristã, e é isso que ele chama de a verdade. A verdade é viver o mandamento, que é o mandamento do amor. E o amor cumpre os mandamentos. Andar nos mandamentos de Deus cumpre o amor. E assim então tudo fica muito integrado, muito completo nesse conceito. Mas no versículo 7 parece que a carta toma um caminho assim um pouco que alguém diria, nossa, ficou violento. Por quê? Porque ele introduz o elemento dos enganadores, porque muitos enganadores têm sido pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Aí alguém diz, mas por que estava indo tão bem, falando do amor, da verdade, por que agora entrou esse assunto? Essas pessoas que negam que Jesus veio em carne, na verdade vão ficar famosos no segundo, terceiro século como um movimento chamado os gnósticos. Os gnósticos são os conhecedores, pessoas que enfatizavam tanto a ideia do conhecimento que perderam algumas das coisas principais da revelação judaico-cristã, ou seja, da revelação bíblica, que era o quê? Eles achavam que, por causa que eles vieram de um pensamento filosófico grego, esse pensamento foi entrando provavelmente primeiro no judaísmo, depois entrou nesses grupos cristãos por via do judaísmo helenizado. Então, esses pensadores assumiram uma premissa do mundo grego, que dizia o seguinte: Deus, o Espírito, é puro e a matéria é má. Ora, se Jesus é divino, é Deus, e veio ao mundo, ele não pode ter se tornado material, não pode ter se encarnado, porque a matéria é má por natureza. Então, esse pensamento grego, que não é o pensamento bíblico, na Bíblia Deus criou a matéria, mas nesse pensamento pagão, a matéria é um acidente de uma criação de um Deus inferior que fez com que, então, o mal entrasse no mundo. Agora, se Jesus é Deus e ele veio ao mundo, então ele não se encarnou, ele não era de carne e osso. Então, eles dizem que eles não confessam que Jesus veio em carne. E ele diz, estes são o enganador, estes são o anticristo. Ou seja, ele usa uma palavra muito forte, que hoje se usa anticristo para falar do enganador que vai vir fazer um ataque político, perseguição aos cristãos, mas isso é bobagem. Os dois únicos livros que falam da palavra anticristo na Bíblia são a primeira Epístola de João e essa aqui é a segunda de João, e o sentido nunca é ligado à política mundial, é ligado a uma pessoa que nega a encarnação de Cristo. Mas por que eles negam a encarnação? Porque estavam assumindo esse pensamento filosófico grego. Mas aí o apóstolo João diz, não pode aceitar essa pessoa. Se ele vem na sua casa, lembra, as casas eram as igrejas. Se você põe uma pessoa dessa dentro da reunião e ele pode falar, na Assembleia Cristã Antiga havia muita liberdade. Então ele acabaria trazendo essa informação para a igreja. Alguém diria, mas como isso vai atrapalhar a igreja? Veja, a negativa da encarnação de Cristo é uma negativa do valor do corpo, da nossa natureza material humana. Ora, se a natureza humana, se o corpo não conta e um irmão está passando fome, eu não tenho que ajudar, porque é só o corpo, não faz mal, né? Deixa passar fome. A matéria é ruim mesmo. Então, a negação da encarnação acaba sendo uma negação do amor prático.
A negação da encarnação acaba sendo a negação da responsabilidade de uma vida correta nesse corpo material. Chegava-se ao ponto de dizer, não, o que eu faço com o corpo não importa, eu posso fazer o que quiser com o corpo, o pecado não pega, é só uma coisa do corpo, olha só. Então, o apóstolo João diz, não pode aceitar esse tipo de postura, por quê? Porque negar a encarnação de Cristo acaba negando as pessoas encarnadas, os discípulos de Cristo, que precisam de ajuda, precisam de amor, como Jesus viveu materialmente. Esses discípulos, esses cristãos também vivem materialmente. Agora, se a gente nega a necessidade de, vamos dizer, se a gente nega o fato de Jesus ter se encarnado, da matéria ser uma coisa que Deus assume como uma coisa boa, que Deus criou, então a gente não dá ajuda material para uma pessoa próxima a nós. Isso é muito comum no cristianismo moderno, onde as pessoas querem ajudar os outros, querem evangelizar, querem ensinar, mas na hora que a pessoa precisa não ajuda, não dá um pão, não dá uma ajuda para a pessoa se empregar, ficam dizendo, não queremos fazer assistencialismo, e aí se negam, acabam sendo como essas pessoas, negam a efetiva ajuda para alguém. Por quê? Porque tem um conceito de salvação totalmente intelectual, tem um cristianismo totalmente gnóstico, ou seja, o que eu penso, o que eu imagino é o que me faz cristão. A prática do amor é muito pequena, é só um amor de palavra, mas não é um amor de fato encarnado, que põe a mão em ajudar, que dá o ouvido, que leva o alimento. Então isso é um cristianismo muito fraco, e João disse, isso é o enganador, isso é o anticristo. Eles negam uma doutrina que na verdade vai acabar com a praxis, com a prática cristã, que é uma prática de amor. O próprio João, no versículo 12, dá um exemplo disso. Ele fala, eu tinha muita coisa para escrever aqui, mas não quis fazer com papel e tinta, pois espero visitá-los e conversarmos pessoalmente, ou seja, pessoa a pessoa, carne com carne, né? Ou seja, ele, nessa pequena palavra, justamente estava enfatizando que cristianismo é acolher a realidade das coisas, transformar essa realidade, levar o amor nessa realidade. O mandamento de Deus se mostra concreto na ajuda prática que se dá às pessoas. Então, os dois temas são verdade e amor nessa carta. Ele começa com amor, depois fala da verdade. E o erro de negar a encarnação de Cristo, Cristo não veio em carne, é porque ia isso destruir a própria prática do amor. O amor ia ficar apagado. Por quê? Porque o erro doutrinário ia trazer esse erro na ética e na prática. Então, o conceito de correr atrás de uma prática cristã cada vez mais próxima ao ideal de Jesus tem que levar em conta o quê? O Cristo encarnado. Como foi Jesus nos dias de sua carne? Que tipo de enfrentamento ele teve com as coisas, os desvios de prática no seu tempo? O cristianismo dele era meramente intelectual? Não. Jesus foi um homem que viveu como os homens, levou em conta todas as necessidades. Claro que ele ensinava a palavra de Deus, claro que ele era um grande mestre, um grande professor, mas não era só de palavras que Jesus, vamos dizer, veio ao mundo. Ele foi lá curar pessoas, fazer aqueles milagres, ele foi dar alimento às pessoas. Ele até tinha uma bolsa que recolhia donativos esses que ele repassava para outros. Então, verdade e amor caminham juntos. A segunda epístola de João é um pequeno livro bíblico com uma grande mensagem. E essa grande mensagem chega a nós hoje com a necessidade de continuar vivendo no mundo de hoje o amor e a verdade, acolhendo a encarnação de Cristo e ajudando pessoas de carne e osso a viverem também esse caminho da encarnação. Fique com Deus, até mais.